Depois de queda recente, o ouro começa a dar sinais de fundo. A correção foi forte. Natural diante da expectativa de corte de juros e da rotação de ativos de riscos. Mas agora, com o Fed sem espaço para estimular e com o mercado ficando sem boas notícias, o cenário muda completamente. Bom, tivemos aí 2 semanas de correção da forte alta do ouro, né, a alta que levou o ouro acima de $4.000. Vimos a maior queda do ouro num único dia, que não acontecia nos últimos 12 anos. O ouro chegou a cair 5% em apenas um dia. Uma correção, né, até normal depois de uma sequência de altas muito forte, mas o ouro, apesar dessa correção, se manteve ali próximo de $4.000, né? Esse patamar aí que até pouco tempo era recorde, né? Agora o recorde é 4.400. O metal segurou bem também durante a coletiva do Fed. A gente começa a perceber que a força vendedora ela começa aos poucos a esgotar o movimento e o metal parece estar preparado para um novo movimento de alta. E o movimento de alta vai chegar porque a pausa do QT, que o Fed anunciou nesta reunião de outubro, essa venda de ativos do balanço do Fed, ela é uma pausa para o início de uma nova rodada de estímulos. A gente deve ver no início de 2026 o Fed voltar para o quantitative easing, voltar a aumentar esse balanço, voltar a comprar ativos no mercado para estimular a economia. E isso é um sinal inflacionário e tende a ser combustível para o ouro. O enfraquecimento do dólar, ele é inevitável. A inflação deve reacelerar nos próximos meses e o mercado vai continuar buscando proteção. Na verdade, são os bancos centrais que continuam buscando esta proteção, de se desdolarizando, né, e fugindo do dólar americano. É por isso que o ouro vem emendando tantas sequências de alta assim, né? E é uma boa perspectiva também para as mineradoras de ouro, para as mineradoras de prata, porque elas já estavam baratas antes, mesmo com as altas, né? Eu já venho comentando aqui o quanto essas empresas estão subavaliadas pelo mercado, né? Hoje elas estão divulgando aí resultados recordes. Há pouco tempo, a Newmont Gold anunciou um balanço recorde, um excelente terceiro trimestre. A Agnico, uma grande das majors também, uma das grandes mineradoras, também divulgou um excelente balanço, superando a expectativa do mercado. Isso deve algo que eu antecipei aqui para você, né? Que o terceiro trimestre ia ser fantástico, o quarto trimestre promete ser ainda melhor que o terceiro trimestre. Vamos lembrar que o quarto trimestre, que deve ser divulgado lá em janeiro do ano que vem, vai trazer um ouro acima de $4.000. Com o petróleo em queda, que chegou abaixo de $65 no barril WTI, que é o maior custo dessas mineradoras, né? Então, os resultados do quarto trimestre devem ser ainda melhor. Devemos ver bons dividendos, programas de recompra dessas empresas que continuam totalmente desprezadas pelo mercado, que continuam apostando nas empresas de tecnologia, pagando caro em ativos que já subiram demais. Hoje a Nvidia, como eu já comentei aqui, vale mais de 5 trilhões sozinha, cara. Uma empresa, ela é maior do que a economia de muitos países. É um reflexo de uma distorção histórica. O fluxo de capital ele está concentrado demais. E qualquer mudança na narrativa do Fed pode provocar uma correção violenta nos ativos de risco. Eu acredito que isso está muito próximo de acontecer. O Fed ele agora precisa continuar alimentando com estímulos, com corte de juros e mais à frente com o quantitative easing, né, voltar a imprimir moeda para que o mercado não veja uma forte correção. E toda vez que o Fed tenta adotar uma postura de vou dar uma pausa e esperar para ver, ele acaba vendo uma grande correção do mercado e o mercado volta a buscar proteção. Outro noticiário que também estava impactando bastante o mercado era a situação da guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Hoje, quando eu estou gravando aqui,
houve uma trégua entre os dois presidentes, pelo menos aí um ano de suspensão de novas tarifas, enquanto eles voltam a discutir acordos, né? Apesar dessa trégua ser bom para o mercado, né? Algo que eu comentei aqui na Liga Lion, né? É surreal quando o mercado começa a subir ou cair nesse noticiário do Donald Trump. O Donald Trump ele sempre vai usar essa ferramenta de negociação, de jogar um problema, de aumentar as tarifas 100%, como ele fez da China, para depois retirar essas tarifas, né? E passar como ele tivesse resolvido um problema que ele mesmo criou. Então, é sempre essa estratégia, o mercado ainda cai nesse tipo de negociação, né? Mas existia uma expectativa de um acordo melhor, que fosse bom, inclusive para as empresas de tecnologia americanas, né, que vendem para a China, que receberam aí que estão com algumas proibições aí do governo americano de negociar com chineses. A Nvidia, por exemplo, ela tem uma placa de vídeo importante para esse segmento de inteligência artificial, que os Estados Unidos hoje não permitem que a empresa vendam para os chineses, acreditavam que poderia haver uma abertura como essa, isso não aconteceu, né? Então, o noticiário acabou sendo mais do mesmo, não saiu do lugar. Eu coloquei aqui uma tarifa de 100%, retirei e vamos continuar conversando. É sempre assim, né? E o mercado ainda assim continua respondendo a este movimento. Agora que chegou ao fim, que não tem mais esse risco geopolítico, pelo menos nesse curto prazo, em teoria fica esse caminho aberto para que o mercado suba. A perspectiva de que a trégua fosse acontecer estava trazendo esse estímulo para que o mercado continuasse subindo. Agora que o boato chegou, né? Aquele famoso jargão de mercado, sobe no boato e cai no fato, o fato chegou, houve a trégua. E agora, que notícias positivas vamos ter? Se não vai ter corte de juros em dezembro, se a trégua comercial ela já aconteceu, que estímulos podemos ter ainda para que as bolsas continuem subindo, né? E principalmente com a volta, em breve a gente deve ver o fim dessa paralisação do governo americano, quando a gente começar a ter de novo acesso aos dados, aos indicadores econômicos, a gente pode começar a enxergar que o mercado de trabalho ele está muito pior do que estava antes, e outros indicadores que apontam aí os Estados Unidos estão caminhando para um enfraquecimento, para uma recessão econômica, e que, nesse cenário, o Fed continua cortando juros. Então, essa bagunça, inevitavelmente, vai trazer um novo ciclo do ouro. E para quem entende de ondas de Elliott, eu tenho um grande amigo que adora ondas de Elliott, ele diz que essa primeira alta do ouro, que a gente viu aí, uma perna de rompimento que foi de 3.000 até 4.400, né, até essa correção acontecer, essa foi a primeira onda. E a gente em breve deve ver uma segunda onda muito parecida com essa, que vai levar o ouro inevitavelmente acima dos $5.000, que pode começar a acontecer em breve para, de repente, quem sabe, atingir no começo de 2026. O ouro está se preparando para a segunda perna de alta. O Fed perdeu o controle da política monetária, o mercado de tecnologia está em euforia, o investidor começa a voltar para o que é real, o fundo do ouro pode ter ficado para trás e o novo ciclo de alta já começou. Na Liga Lá eu estou sempre comentando no dia a dia sobre o momento do ouro, sobre as mineradoras de ouro, pontos críticos na virada deste ciclo que está apenas começando. O link para acompanhar em tempo real está na descrição desse vídeo ou no QR Code que você vê aí na tela. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito ainda no canal, meu amigo? Se inscreve no canal, acionando também o sininho da notificação para quando os novos episódios forem ao ar. Até a próxima! Tchau!